Isabela Nunes desceu do ônibus que a deixou na pequena cidade litorânea de Carmelo, onde cresceu. Ela nunca imaginou que voltaria a esse lugar, especialmente por esse motivo. Fazia anos desde que havia saído de lá para estudar em outra cidade, e o motivo de seu retorno era um que ela preferia ter evitado: o funeral de seu pai. O clima ameno e o cheiro do mar eram familiares, mas não traziam conforto algum. Sentiu um leve toque em seu braço, o que a fez sair de sua longa cadeia de pensamentos. "Senhora, está tudo bem?" perguntou o motorista, que tinha descido do ônibus para entregar as malas a ela, olhando preocupado. Assentindo, ela pegou suas malas. "Estou bem, obrigada." Sem prestar mais atenção nele, começou a caminhar pela estrada que levava à casa de seu pai, localizada em uma pequena colina com vista para o oceano. Não era como se ela quisesse se importar com a morte de seu pai. Ela simplesmente não conseguia evitar. Seu pai ainda era o homem que a ensinou a nadar nas águas tranquilas da Bahia e a levava para passeios de barco nos fins de semana. Quando a ligação veio, pedindo para que ela voltasse, Isabela sentiu-se entorpecida. Demorou um tempo até que ela conseguisse sair desse estado. Ao subir a colina, uma onda de nostalgia tomou conta dela. A casa, com sua fachada de madeira envelhecida e janelas largas, parecia exatamente como ela havia deixado, acolhedora, mas cheia de lembranças que agora pareciam amargas. O balanço pendurado na varanda balançava suavemente ao vento, como se ainda esperasse que ela se sentasse ali, como fazia todas as tardes para ler. Ela ficou surpresa que ainda estivesse assim, pois Laura, sua madrasta, gostava de modernizar tudo. Isabela levantou a mão para bater na porta quando esta se abriu de repente. Laura, ainda vestindo seu roupão de dormir, que pendia frouxamente em seus ombros, tinha os cabelos sedosos caindo em mechas sobre o rosto. "Ah, é você", disse Laura sem entusiasmo. Isabela lançou-lhe um olhar questionador. "Estava esperando outra pessoa?" perguntou, olhando por cima do ombro para ver se alguém mais estava chegando, mas não havia ninguém. "Não me leve a mal. Entre", Laura disse, dando um passo para trás e abrindo espaço para que Isabela entrasse com suas malas, mas sem oferecer qualquer ajuda. Para alguém que acabara de perder o marido, Laura parecia estar se divertindo. "Finalmente decidiu aparecer, hein?" Laura comentou, enquanto seguia em direção ao antigo escritório de Carlos, agora transformado em uma espécie de sala de estar. "Bem, sinta-se em casa novamente." Isabela suspirou, fazendo o possível para manter a boca fechada. Ela já havia feito isso antes, então ainda era capaz de fazê-lo novamente. Como esperado, Laura não havia mudado nem um pouco. "Onde está meu quarto?" perguntou Isabela. Laura virou-se para ela e deu de ombros. "Tenho certeza de que você ainda se lembra como chegar lá." Isabela subiu as escadas, carregando suas malas em direção ao seu antigo quarto. A visão que encontrou fez seu queixo cair. O quarto, que antes tinha uma bela vista para o mar, agora estava um desastre, cheio de caixas e malas de Laura, com poeira acumulada em todos os cantos. "Como você pôde deixar meu quarto assim, Laura?" perguntou Isabela assim que desceu de volta para a sala. Laura estava no jardim dos fundos, apreciando a vista do oceano, enquanto tomava um copo de suco. "Você o deixou assim, não eu. Limpe você mesma. Talvez, se você viesse para casa de vez em quando, não estaria desse jeito, mas não. Você estava muito ocupada com sua própria vida." A raiva de Isabela aumentou. "Ninguém me queria aqui de qualquer maneira. Você deixou isso bem claro anos atrás." "Você escolheu ir embora, lembra?" "Claro, da mesma forma que você escolheu roubar toda a atenção do meu pai. Qual é o seu objetivo? Me diga agora, porque agora você conseguiu que ele morresse." O rosto de Laura ficou vermelho enquanto o copo de suco caía de sua mão. "Como você ousa? Eu amava o Carlos e cuidei dele." "Amor? Você chama isso de amor? Deixar meu quarto apodrecer, não cuidar dele? Isso não é amor, Laura. Isso é negligência. Você não tem o direito de me julgar. Você nos abandonou, Isabela. Abandonou seu pai." Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas pela primeira vez desde que soube da morte de seu pai. "Eu não o abandonei. Você me afastou, Laura. Você e sua fachada perfeita. Tenho certeza de que você conseguiu o que queria. Ele está morto. Bravo." Isabela começou a aplaudir e a parabenizar Laura. "É melhor tomar cuidado com o que diz, garota esperta. Talvez, se sua mãe não tivesse morrido..." Laura sibilou para Isabela antes de sair pela porta dos fundos, indo em direção à praia privada da família.
Só então, Isabela caiu de joelhos, com a cabeça baixa, e começou a liberar as lágrimas que pensava ter mantido sob controle. Diferentes pensamentos passavam por sua mente, fazendo sua cabeça doer. Será que ele teria sobrevivido se eu estivesse aqui? Havia algo que poderia ter sido feito com a minha presença? Papai. Aquele era um pedido que escapava de sua boca, enquanto ela se lembrava de cada momento que passaram juntos. Por que você foi embora assim? Por quê? Continuou murmurando para si mesma repetidamente. De repente, ouviu alguém bater na porta da frente. A princípio, pensou estar ouvindo coisas, mas aconteceu novamente. Não estava com ânimo para se levantar do chão e ir abrir a porta. Enquanto Isabela enxugava as lágrimas, as batidas insistentes continuaram. Ela se levantou, hesitante, caminhando até a porta. Ao abri-la, deparou-se com um homem bem vestido, por volta dos 50 anos, com uma camisa azul marinho sob medida e uma pasta de couro na mão direita. Vendo que ele parecia ser alguém importante, rapidamente tentou se recompor antes de abrir a porta. Boa tarde. Você deve ser Isabela. O homem sorriu assim que a viu. Meu nome é Rafael Oliveira, advogado do seu pai. Posso entrar, por favor? Ela simplesmente assentiu, dando passagem para ele entrar. Em seguida, fechou a porta e o conduziu até a sala de estar. Ela percebeu que ele estava examinando todo o ambiente da casa, tanto quanto seus olhos permitiam. Imagino que Laura não esteja em casa, certo? Foi então que ela entendeu a tensão na voz dele. Parecia que ele não queria vê-la por perto. Ela saiu para a praia há pouco. Muito bem, senhorita Isabela. Preciso discutir com você sobre a herança de seu pai e alguns assuntos importantes que requerem sua atenção. Você está se sentindo preparada ou devo voltar outra hora? Tudo bem. Ela tentou manter a expressão composta para não revelar nenhuma emoção. Só que acabei de chegar. Contanto que não demore muito... Rafael abriu sua pasta e retirou um maço de documentos. Isabela, o testamento do seu pai é bem específico. Ele deixou para você... Ele fez uma pausa, verificando os documentos antes de continuar. A Clínica Beira Rio, todos os seus bens e propriedades associadas. Ele também lhe deixou seus investimentos, títulos e pertences pessoais. Os olhos de Isabela se arregalaram enquanto Rafael lhe entregava uma pasta contendo os documentos. Seu pai foi muito claro quanto aos seus desejos, Isabela. Ele queria que você tivesse controle e propriedade da clínica, garantindo que o legado dele continuasse. Sua mente girava. Ela não esperava nada, dada sua separação de seu pai. Mas eu não sei se posso administrar a clínica, Rafael. Eu não tenho experiência. Acabei de terminar a faculdade de medicina. Rafael assentiu, compreensivo. Seu pai acreditava em você, Isabela. Ele deixou instruções detalhadas e uma equipe capaz para apoiá-la. Apesar das palavras de encorajamento de Rafael, Isabela se sentia sobrecarregada. Ela ainda não havia assimilado a perda de seu pai e agora estava diante da difícil tarefa de assumir seu legado. Não poderia vender? Eventualmente, eu teria que voltar para terminar algumas coisas na faculdade. E se eu simplesmente vendesse para alguém que fizesse bom uso da clínica? Se você vender, a propriedade será transferida para Laura, sua madrasta. O estômago de Isabela se revirou com a ideia. Ela não suportava a ideia de Laura se beneficiar do trabalho árduo de seu pai. Quais são minhas alternativas? Isabela começou a pensar em possibilidades para manter a clínica funcionando, considerando que ela não estava lá havia muito tempo. Você poderia contratar um gerente ou fazer parceria com alguém experiente, sugeriu Rafael, ou tirar um tempo para aprender e crescer no papel. No entanto, eu aconselharia pessoalmente que você se disfarçasse como funcionária primeiro. Isso chamou a atenção de Isabela. Por que você diz isso? Antes de seu pai falecer, ele mencionou que havia algumas práticas corruptas ocorrendo na clínica, mas antes que pudesse fazer algo, sua condição cardíaca piorou terrivelmente, deixando a questão sem solução. Se você assumir como diretora agora, talvez não descubra. Isabela respirou fundo enquanto repassava o que o advogado havia dito. Se decidisse voltar para sua vida, Laura arruinaria o que seu pai levou anos para construir. Se ficasse, teria que ser extremamente cuidadosa com o que acontecia na clínica. Posso ter algum tempo para pensar nisso? Claro, mas tenha em mente que, se demorar, a clínica estará em risco. Ela assentiu lentamente, absorvendo as palavras dele. Mas como eu conseguiria um emprego lá? Deixe isso comigo, é super fácil. Gostaria de saber sua decisão assim que possível.
Aqui está meu cartão. Ele entregou um cartão com detalhes em roxo. Esse é meu cartão de visitas, basta uma ligação. Ele se levantou, pronto para partir. Isabela também se levantou, acompanhando-o até a porta. Obrigada, Sr. Oliveira, sou grata. Não foi nada. Cuide-se e estou aguardando sua ligação. E ele já estava fora da casa. Isabela caminhou de volta para a varanda, onde se sentou no velho balanço de madeira, ainda pensando em tudo. Seu telefone vibrou no bolso, fazendo-a verificar o aparelho pela primeira vez naquele dia. Era uma mensagem de uma colega da faculdade. Ela estava presente quando Isabela recebeu a notícia da morte do pai, então mandou uma mensagem perguntando se ela havia chegado bem em casa. Isabela respondeu rapidamente e desligou o celular em seguida. Ela só queria todo o descanso que pudesse obter. Seu pai acreditava em você, Isabela. Ela não duvidava disso nem um pouco. Todo começo de semana, seu pai lhe mandava uma mensagem de bom dia, encorajando-a e perguntando sobre seu bem-estar. Mas ela respondia poucas vezes porque sentia que não era bem-vinda ao redor dele, e Laura tornava isso ainda pior. O pote de sorvete estava repousando ao seu lado. Não foi até pegar o cartão de visitas do advogado que ela se lembrou dele. Pegando uma grande colherada de sorvete, ela olhou para o cartão algumas vezes antes de ligar o telefone novamente. A morte de seu pai a fez perceber o quanto ele a amava, mesmo até sua morte. Havia apenas uma maneira de garantir que ele estivesse sorrindo do céu. Ela rapidamente digitou uma mensagem e a enviou para o advogado. Tudo o que tinha que fazer agora era preparar tudo o que seria necessário para seu novo trabalho, e isso significava que ela precisava organizar tudo no quarto para mantê-lo arrumado. Bom trabalho, Laura, bom trabalho, ela murmurou, pegando mais colheradas de sorvete. Seus olhos vagaram para o retrato de seu pai, que estava na sala de estar, e ela começou a chorar novamente. Não foi até a semana seguinte que Isabela foi chamada para começar seu trabalho na Clínica Beira Rio. Inicialmente, ela temia que houvesse algum problema com seu nome, mas Rafael lembrou rapidamente que seu pai não usava mais o nome Carlos Nunes desde que sua mãe morreu. Ele havia mudado. Na última semana que Isabela passou na casa de seu pai, ela cruzou com Laura apenas 2 vezes. Laura costumava passar a maior parte do tempo na cidade, voltando apenas tarde da noite, e sempre parecia estar em um estado de ânimo festivo, o que fazia Isabela se perguntar o que seu pai havia visto nela. Se sua mãe estivesse viva, seu pai nunca teria olhado para Laura. Suas lembranças mais antigas de sua mãe eram de seu sorriso caloroso, antes de o destino cruel tirá-la de Isabela quando ela tinha apenas 3 anos. Seu pai ficou completamente arrasado. Ela se lembrava de vê-lo chorando enquanto segurava a foto da mãe. Não muito depois disso, ele se jogou na criação de algo novo, despejando sua dor nisso. Os anos passaram, e a Clínica Beira Rio floresceu além das expectativas dele. Isabela cresceu assistindo-o trabalhar incansavelmente dia e noite. Passou horas brincando nos corredores da clínica, com o sonho de ser como ele. Então, de repente, tudo mudou. Seu pai conheceu Laura, que era paciente na clínica. Ela se lembrava de como seu pai passava tempo com Laura em vez de com ela. Laura, que era extremamente deslumbrante, deixava seu pai encantado cada vez que eles se aproximavam. Uma Isabela de 13 anos foi completamente deixada de lado. Ela observava enquanto Laura constantemente manipulava o amor de seu pai, combinando com seus comentários terríveis quando se tratava de Isabela. Seu pai, preso no meio, lutava para equilibrar seu amor entre as duas. Apesar da influência de Laura, ele ainda valorizava Isabela e a incentivava a seguir seus passos. Ela estava ansiosa para agradar seu pai, então fez tudo o que era necessário, até que finalmente seu pai revelou que se casaria com Laura. Ela ficou profundamente magoada e com raiva, embora já esperasse por isso. Seu pai a amava, mas se distanciou e ela não podia fazer nada. Ela o amava profundamente e sentia sua falta mais do que qualquer coisa. Olhando-se no espelho, ela tentou sorrir, dizendo a si mesma que, se começasse a chorar agora, não conseguiria ir para o trabalho. Sua bolsa, contendo seu pente, alfinetes, batom e algum dinheiro, estava sobre a cama. Olhando ao redor do quarto, ela sorriu, pois havia se esforçado bastante para deixá-lo como estava agora. Isabela Nunes fez uma oração silenciosa em seu coração e saiu de casa para se encontrar com a abertura da clínica. Ao chegar à clínica, ficou surpresa ao admirar o quão bonita estava. A última vez que esteve lá,
Não havia muita infraestrutura, mas agora estava feliz e orgulhosa de seu pai. Isabela começou como auxiliar de registros médicos, aprendendo os procedimentos e ajudando onde fosse necessário. Foi designada para trabalhar com um profissional mais experiente na área, que lhe ensinou como arquivar e manter registros de pacientes e também como recuperar arquivos. Para alguém de sua área, ela nunca soube pelo que outros funcionários de um hospital ou clínica passavam. Estar na clínica abriu seus olhos para ver o que realmente estava acontecendo no campo. Oi, Isabela. Obrigada por aqueles livros. Você é um anjo, disse Alice, uma das enfermeiras passando por lá após o expediente. Como você conseguiu esses livros? Eu procurei por eles em todos os lugares. Não precisa agradecer, eu só os tinha à mão. E sua colega, conseguiu resolver tudo? Alice deu de ombros. Você se preocupa demais, sabe? Não consigo contar quantas pessoas você já ajudou desde que chegou aqui. Algumas nem sequer valorizam. Não importa se valorizam ou não, contanto que o problema seja resolvido. Vejo que você está pronta para ir. Tivemos muitos pacientes hoje. Estou surpresa que ainda estou de pé. Por que você ainda está aqui? Você deveria ter terminado seu trabalho há 1 hora ou mais. Alice olhou o telefone, assentindo. Estou esperando pela Lívia. Devo acompanhá-la até o ponto de ônibus, já que está ficando tarde. Você e Lívia de novo? A amizade de vocês é única, apesar da idade dela. Isabela sorriu, olhando para o corredor para ver se Lívia estava chegando. Estou indo. Vejo você amanhã. Eu já te disse para não esperar por mim de novo. Só porque estou na casa dos 60, não significa que não posso andar ou fazer outras coisas. Repreendeu Lívia, que havia acabado de sair do trabalho. Era uma mulher esguia, mas com uma constituição forte. Seu cabelo prateado estava cortado em um bob curto e encaracolado, que se ajustava perfeitamente ao seu rosto em forma de coração. E mais frequentemente do que não, ela preferia usar blusas com estampas florais que complementavam seu tom de pele. Isabela colocou sua bolsa cruzando-a pelo corpo e voltou sua atenção para Lívia. Você não pode me dizer o que fazer, mãe. Vamos logo. Você age tanto como meu neto. Se dependesse de mim, eu ficaria naquela casa, enrolada em cobertores, sem fazer nada o dia todo. Preferiria muito mais isso. Ser zeladora já é estressante o suficiente. Elas saíram da clínica juntas, virando à esquerda na rua. É por isso que você tem dores nas costas o tempo todo. A vida nem sempre foi assim, Isabela. Eu costumava ser enfermeira na clínica e tudo estava indo bem, mas o proprietário faleceu. Isabela olhou para ela com curiosidade estampada no rosto. Como isso te afetou? Você conhece o Ricardo, certo? Isabela assentiu entusiasmada. Ela conhecia Ricardo muito bem, porque ele estava ansioso para apontar todos os seus erros ultimamente. Ele se tornou o médico-chefe e me fez escolher entre deixar meu emprego como enfermeira na clínica ou ser zeladora. Por que diabos ele fez isso? Isabela parou, indignada com o que Lívia havia dito. Isso não está certo. Lívia colocou a mão no braço de Isabela. Não é nada, querida. Apenas deixe para lá. Isabela fechou os olhos e respirou fundo. Posso ir até o ponto de ônibus sozinha agora. Pode ir. Isabela fez como Lívia disse, mas não conseguia parar de pensar em como ela foi tratada de forma injusta. As semanas passaram rapidamente e Isabela conseguiu se estabelecer muito bem. Não via Laura havia semanas e não estava prestes a se preocupar com alguém que ainda a menosprezaria. Seus dias começavam bem cedo, pois era necessária na clínica para organizar as coisas. Ela começava revisando os prontuários dos pacientes e se preparando para as consultas da manhã. Enquanto tomava seu café gelado, começou a planejar alguns horários para Rodrigo Ferreira, o médico-chefe. Ele vinha fazendo com que Isabela realizasse algumas das tarefas de sua assistente por um tempo, mas ela não reclamava. Durante toda a manhã, ela ajudava as enfermeiras e alguns médicos, buscando prontuários e preparando salas de exame. Só quando seu estômago roncou, ela se lembrou de que não havia comido nada sólido, então foi até a cafeteria, onde outros funcionários estavam. Enquanto equilibrava sua bandeja, procurando um lugar tranquilo na cafeteria, avistou Lívia não muito longe de onde estava. Todos, reúnam-se. Tenho um anúncio importante, anunciou Rodrigo, chamando a atenção de todos na cafeteria. Os olhos de Isabela se encontraram com os de Lívia, que a chamou para se aproximar. Rodrigo pigarreou, examinando a sala com um olhar de superioridade. Como vocês sabem, a reputação da nossa clínica depende da confiança e da integridade. Infelizmente,
descobri uma traição a essa confiança. Chegou ao meu conhecimento que suprimentos médicos desapareceram. Houve uma série de suspiros que ecoaram pela cafeteria, acompanhados de murmúrios de outros. Eu também fiquei chocado porque não fazemos isso aqui. Todos sabem que defendemos a verdade. Isso me fez investigar um pouco, e parece que a excessiva gentileza de Isabela era apenas um disfarce para nos enganar. Ela tem nos roubado o tempo todo. Outra rodada de suspiros ecoou pela sala, enquanto ela sentia os olhares queimando seu corpo. Seu rosto queimava de raiva, mas ela permaneceu congelada, incapaz de dizer uma palavra. Eu sei que alguns de vocês estão chocados, mas eu não. Sempre vi o comportamento excessivamente amigável dela, sempre tentando ganhar atenção. Rodrigo continuou, olhando ao redor da sala com um sorriso de satisfação. Eu queria demiti-la, mas acho que essa é uma forma melhor. Isabela permaneceu imóvel, ainda segurando sua bandeja, enquanto as palavras de Rodrigo pairavam no ar. A cafeteria ficou em silêncio, e todos os olhos estavam sobre ela. O olhar de Rodrigo permaneceu nela, esperando uma reação, mas a expressão de Isabela permaneceu neutra. Ela simplesmente balançou a cabeça sem dizer uma palavra, virou-se e saiu, ainda segurando a bandeja. A sala explodiu em sussurros e murmúrios, mas Isabela não se incomodou. Ela empurrou as portas, deixando a cafeteria e seus olhares julgadores para trás. Seus passos eram calculados enquanto caminhava até sua estação, ainda em silêncio. Isabela, espere. Ela ouviu Lívia chamá-la, mas não reduziu o ritmo nem olhou para trás. Ela desapareceu nos corredores do hospital, deixando tudo para trás. O silêncio fazia todos pensarem que ela realmente havia roubado os suprimentos médicos, mas ela não se importava. A partir daquele dia, ela recebeu comentários maldosos e olhares desdenhosos de algumas enfermeiras. Algumas delas nem permitiam que Isabela lhes entregasse os prontuários necessários, porque, segundo elas, não queriam que as informações dos pacientes fossem roubadas. Lívia e outras enfermeiras fizeram questão de deixar claro que estavam do lado de Isabela e que não permitiriam que o médico-chefe arruinasse sua imagem. Elas não sabiam o motivo pelo qual Isabela permitia que as pessoas acreditassem que ela havia roubado os suprimentos médicos. Algumas semanas após sua chegada, Isabela notou que alguns fundos foram retirados da conta da clínica e que não haviam sido usados para nada. Não era como se ela tivesse planejado verificar, mas os documentos caíram em sua mesa, porque Rodrigo, o médico-chefe, queria usá-la como assistente novamente. Ela ligou para Rafael e contou a ele sobre suas descobertas. Ele, por sua vez, disse a ela para manter o perfil baixo, para que ninguém descobrisse quem ela realmente era. Isso não foi um problema para Isabela agora que havia sido acusada. Rodrigo trouxe uma grande quantidade de trabalho para sua mesa, querendo que ela reclamasse, mas como sempre, ela lhe deu um sorriso doce. Ele não sabia que estava ajudando-a. Seus ouvidos estavam sempre atentos a qualquer fofoca ou informação que as enfermeiras compartilhassem entre si. Foi daí que ela confirmou que algumas enfermeiras estavam recebendo mais pagamento porque o médico-chefe gostava delas, enquanto outras recebiam uma miséria sem saber que o ferro estava quente. Então, ela teve que esperar até o momento certo antes de fazer qualquer coisa. Uma oportunidade certamente surgiria em breve. Tudo o que ela precisava fazer era esperar. Mas não era fácil ficar parada quando ela poderia simplesmente agir e dizer que era filha de Carlos. Só não era a hora ainda de fazer isso. Pai, eu queria que você ainda estivesse aqui. Talvez tudo isso fosse resolvido de maneira limpa. Sinto sua falta. Ela murmurou para seu pai, onde quer que ele estivesse. Era mais fácil simplesmente fazer isso. Na sexta-feira à noite, após o trabalho, Isabela caminhava ao lado de Lívia, que reclamou anteriormente que poderia caminhar até o ponto de ônibus sozinha. Isabela imediatamente lhe disse que decidiria se gostava disso ou não. Meu neto vai passar o fim de semana comigo. Finalmente, ele está tirando uma folga daquele trabalho estressante em finanças para passar um tempo de qualidade com sua velha avó. Lívia sorriu, como se tivesse acabado de conseguir os melhores assentos no cinema. Ele é um bom rapaz, sempre me deixando orgulhosa. Isabela sorriu, familiarizada com a afeição de Lívia por seu neto. Como ele está? Ainda trabalhando duro? Sim, ele está bem, mas me preocupo com ele. Ele está tão focado na carreira que nunca tem tempo para si mesmo, nem para uma vida social nesse caso.
Isabela riu ao ouvir sobre a falta de tempo para a vida social. Quer dizer que ele ainda não se estabeleceu? Não, e isso me preocupa. Ele tem 27 anos, Isabela. Quando ele vai encontrar uma boa garota e me dar bisnetos? Dê tempo a ele, Lívia. Ele encontrará alguém especial. Lívia balançou a cabeça. Espero que sim. De qualquer forma, quero fazer o bolo favorito dele e alguns doces. Ele ainda adora doces, como o avô. Eu adoraria te ajudar a assar, Lívia. Seria divertido. Faz muito tempo desde que fiz algo assim. E te incomodar de novo? Não, você deveria descansar no fim de semana. Eu me viro bem sozinha. Isabela suspirou, apertando a bolsa mais firmemente. Você pode me deixar fazer algo por você uma vez? Toda vez você quer que eu descanse e não faça nada. Por que não joga jogos ao ar livre amanhã? Isabela lançou-lhe um olhar, enquanto a idosa sorria, apontando para o ponto de ônibus. Não houve mais discussão sobre isso, enquanto Lívia esperava pelo ônibus. No dia seguinte, Isabela estava diante do belo bangalô, que exibia uma fachada alegre em amarelo, complementada por canteiros de flores bem cuidados e um gramado verde e limpo. Um caminho de pedras sinuoso levava à porta da frente, decorada com uma guirlanda acolhedora. Ela admirou a casa antes de se aproximar para bater na porta. Sua batida foi atendida por uma Lívia surpresa, que abriu a porta com um avental coberto de farinha em volta da cintura. Essa foi exatamente a expressão que eu sabia que você faria. Esqueça isso. Como você chegou aqui? Tenho certeza de que não descrevi onde moro. Isabela sorriu involuntariamente. Perguntei à enfermeira Ana e ela generosamente me deu o seu endereço. Ela também disse algo como: você é tão famosa que eu te encontraria rapidamente. A expressão de Lívia tornou-se envergonhada. Bem, suponho que não posso te mandar embora. Entre, querida. Ao entrar, seu nariz rapidamente captou o aroma tentador de doces e café fresco que a lembrava de seu pai. Seus olhos começaram a lacrimejar quase imediatamente. O que houve? Está tudo bem? As lágrimas vieram sem vergonha enquanto Lívia a abraçava. Quando Isabela abriu a boca para falar, avistou uma foto na parede e teve que piscar para ter certeza de que não estava alucinando. Como você tem essa foto? Essa era você anos atrás? Lívia olhou para onde o olhar de Isabela estava fixo e assentiu, sem entender a relação disso com suas lágrimas. Tenho uma foto igual a essa. Meu pai disse que era a foto da minha babá e que éramos muito próximas. Espere, quem é o seu pai? Carlos Soares. Lívia recuou em choque, seus olhos se arregalando. Ela olhou novamente para a jovem à sua frente, refletindo sobre o que ela havia dito. Foi então que tudo fez sentido. Isabela, Carlos Soares foi o homem que me deu um emprego como enfermeira quando eu precisava. Como não te reconheci depois de cuidar de você por tanto tempo? Isabela começou a chorar de novo enquanto caminhava até Lívia e a abraçava apertado. Eu também não te reconheci. Ah, minha filha, sinto muito pela morte dele. Sinto muito. Lívia sussurrou em seus ouvidos, enquanto Isabela continuava a chorar. Elas ficaram assim por um tempo antes de Isabela soltar o abraço. Seu pai era como um filho para mim. Eu perdi o meu em um acidente anos atrás, mas seu pai preencheu esse vazio até sua morte. Sinto muito, Isabela. Posso tomar um pouco de café? Claro, vamos para a cozinha. Lívia conduziu Isabela até a cozinha, onde ela avistou um balcão coberto de farinha e tigelas de mistura que revelavam que Lívia havia começado a fazer o bolo. Não ligue para a bagunça. Estou fazendo o bolo de chocolate favorito dele e alguns biscoitos de açúcar. Lívia serviu um pouco de café em uma xícara rosa e colocou gentilmente nas mãos de Isabela. Obrigada, Lívia. Isabela tomou um gole e suspirou sonhadoramente. Meu pai adorava café fresco todas as manhãs. Ele fazia para si mesmo. Só quando fiquei mais velha, ele me deixou tomar um pouco. Ele sempre foi assim, eu me lembro. Mas me diga, seu pai é dono da clínica. Por que você está trabalhando como auxiliar de registros médicos? Você deveria assumir o controle. Lembro que seu pai me disse que você estava na faculdade de medicina. Isabela tomou outro gole do café, deixando-o girar na boca antes de engolir. Não posso assumir até descobrir quem está por trás das atividades fraudulentas na clínica. Foi por isso que você decidiu se juntar como funcionária e ver por si mesma? Isabela assentiu, prestes a falar quando ouviu uma batida na porta.
Lívia se desculpou rapidamente e, de repente, a voz de um homem ecoou pela sala, o que significava que seu neto havia chegado. Certificando-se de que estava apresentável, Isabela foi até a sala de estar e os encontrou se abraçando. Quando se separaram, o homem se endireitou e seus olhos se encontraram. Oi, você deve ser Isabela. Ela não parava de falar sobre você recentemente. Perdoe meus modos, sou Gabriel. Ele estendeu a mão para um aperto de mão e Isabela a aceitou. O que ela não esperava era que Gabriel fosse tão bonito que até o aperto de mão fez seu interior derreter. Isabela não planejava passar o fim de semana saindo com o neto de Lívia, Gabriel, mas acabou acontecendo. Ele a levou a um parque de diversões no domingo e depois voltaram para a casa de Lívia para um almoço rápido. Por um momento, ela desejou que o fim de semana pudesse durar mais tempo do que já durou. Ela não se lembrava da última vez que riu tanto, mesmo antes da morte de seu pai. No entanto, o dia seguinte chegou rapidamente, deixando-a querendo mais do fim de semana, mas ela tinha que encarar a realidade. Já estava em sua mesa, no horário habitual, com seu café gelado, organizando alguns arquivos, quando duas enfermeiras a cumprimentaram antes de ficarem de pé ao lado de sua mesa. Eu te disse que ela era namorada dele, mas você não acreditou. Viu as roupas que ela usava? Devem ter custado uma fortuna. A primeira enfermeira riu como uma colegial. Eles estavam literalmente um em cima do outro há pouco tempo, apesar de ser tão cedo. Acho que o nome dela é Laura, ou algo assim. Não é da minha conta, no entanto. Não quero ter problemas com ele. A primeira enfermeira suspirou, olhando na direção da entrada da clínica. Vamos ver se eles ainda estão lá. Enquanto elas se dirigiam para a entrada, Isabela também ficou curiosa sobre a namorada de Rodrigo. Vendo que poderia dar uma espiada rápida e voltar, ela fez seu caminho até a entrada. Ela ainda não havia chegado lá quando suas pernas congelaram no lugar. Lá estava Laura, a esposa falecida de seu pai e sua madrasta, beijando o médico-chefe Rodrigo Ferreira nos lábios. Rodrigo a segurava tão firme como se não pudesse deixá-la ir. Suas pernas ficaram tão fracas que ela não confiava nelas para carregá-la de volta à mesa. Se eles estavam tão íntimos, significava que isso já acontecia há muito tempo, mesmo antes da morte de seu pai. Laura não estava em casa há semanas, o que significava que ela definitivamente estava ficando na casa de Rodrigo. Ela fechou os olhos por um minuto e voltou para sua mesa. Algo precisava ser feito. Ela pensou longamente sobre o que fazer, mas nada de importante veio à mente. Se confrontasse Rodrigo em particular, ele faria de tudo para silenciá-la e provavelmente colocaria mais acusações contra ela. Havia certas coisas que ela também notou sobre as atividades que aconteciam na clínica. Sua posição permitia que ela revisasse os prontuários dos pacientes, e ela notou algumas cobranças excessivas por procedimentos desnecessários. Uma vez, teve a oportunidade de participar de uma reunião onde um novo medicamento foi promovido na clínica. Só mais tarde descobriu que havia um contrato lucrativo entre a clínica e a empresa farmacêutica, com incentivos para cada prescrição. Isso não era informado às enfermeiras e a alguns outros médicos. Rodrigo estava, de fato, no centro de tudo. Ela se lembrou de quando uma nova enfermeira foi contratada para trabalhar, e ela observou enquanto a enfermeira lutava para administrar um simples medicamento. A princípio, pensou que era devido ao nervosismo, até que Lívia lhe contou que a enfermeira era prima de terceiro grau de Rodrigo e que a garota claramente não tinha experiência. Lívia já havia informado sobre uma época em que havia discrepâncias no prontuário de um paciente e como o médico mais tarde admitiu ter alterado os registros para encobrir o erro médico, e ele não foi punido ou qualquer coisa do tipo. Havia coisas que Isabela precisava resolver o mais rápido possível. Ela pegou o telefone e rapidamente enviou uma mensagem para Rafael, pedindo seu conselho. Ele era uma das poucas pessoas em quem ela podia confiar, porque seu pai confiava muito nele. Você está bem? Vi que estava distraída há 1 minuto, perguntou uma das enfermeiras enquanto passava por ela. Isabela sorriu, sentindo o coração aquecer ao perceber que ainda havia pessoas preocupadas com ela. Estou bem, obrigada. A enfermeira assentiu e seguiu seu caminho. Desde o incidente na cafeteria, algumas enfermeiras lhe deram o ombro frio, enquanto outras verificavam seu estado de vez em quando. Parecia que sabiam que ela não havia feito o que foi acusada. Ela continuou com suas atividades diárias, certificando-se de que tinha os relatórios e arquivos corretos. Era a hora do almoço quando seu telefone vibrou no bolso.
Ao verificá-lo, sorriu. Rafael havia enviado uma mensagem dizendo que estaria na clínica em breve. Segundo ele, quase todos os funcionários o conheciam como o advogado de Carlos e também como a pessoa responsável por qualquer coisa envolvendo a lei e o tribunal. Sua presença era altamente importante para o que aconteceria em breve. Os minutos seguintes passaram e ela o encontrou na entrada da clínica. Você disse algo sobre deixar todos cientes? Precisamos convocar uma reunião ou algo assim? A cafeteria está bem cheia agora. Vamos usar isso a nosso favor. Aqueles que não estiverem lá receberão a notícia a tempo, porque haverá muitas conversas paralelas. Eles fizeram seu caminho até a cafeteria e Isabela podia sentir todos os olhos sobre eles. Boa tarde a todos, posso ter sua atenção? Rafael esperou, permitindo que toda a atenção se voltasse para ele. Tenho certeza de que muitos de vocês sabem quem eu sou. Se não sabem, sou o Sr. Rafael Oliveira, advogado do falecido Sr. Carlos. Não quero tomar muito do seu tempo, mas o Sr. Carlos deixou um testamento afirmando que todas as suas propriedades seriam entregues à senhorita Isabela. A quase silenciosa cafeteria tornou-se mais barulhenta do que nunca, devido à notícia chocante. Isso não é possível. A filha de Carlos não pode ser a Isabela. Tenho certeza disso. Não sei o que você está tentando fazer. Rodrigo avançou em direção a Isabela e Rafael, inflando-se. Você se incomodou em verificar a mesa dele desde a morte dele? Você nem sequer mandou alguém limpar o escritório dele. Eu sou uma Nunes, e o testamento está aqui, com a letra dele, e sua assinatura está lá. A sala ficou quieta novamente, os murmúrios cessando enquanto aguardavam para ver o que aconteceria a seguir. Os olhos de Rodrigo se estreitaram. Isso não é possível. Carlos nunca deixaria a clínica para... Ele olhou para Isabela com desprezo estampado no rosto. Você é apenas uma estranha, alegando ser filha dele. Qualquer um pode forjar um testamento. Eu garanto, Rodrigo, que este é genuíno. Rafael mostrou novamente o testamento a ele. Rafael hesitou, então entregou o documento a Rodrigo. Ele o examinou, verificando cada palavra repetidamente. Isso pode ser falso, insistiu Rodrigo. A caligrafia de Carlos era distinta. Eu a vi inúmeras vezes. Isso pode ser uma falsificação. Pare de negar a verdade. O advogado do meu pai verificou a autenticidade do testamento. Você está apenas tentando proteger seus próprios interesses. A sala ficou em silêncio, aguardando a resposta de Rodrigo. Seus olhos alternavam entre Isabela e Rafael e ele suspirou, irritado. A filha dele acabou de se formar na faculdade de medicina. Talvez você devesse sair e ligar para Laura. Ela seria capaz de explicar se eu sou filha dele ou não. Rodrigo deu um passo para trás, percebendo que tudo aquilo era realmente verdade. Podemos ir para um lugar mais privado e conversar? Sua voz tornou-se mais submissa ao se aproximar de Isabela. Rodrigo, suas ações comprometeram o atendimento aos pacientes e traíram o legado do meu pai. Você está demitido, com efeito imediato. A máscara de charme de Rodrigo desmoronou, revelando um homem desesperado. Isabela, por favor, podemos resolver isso. Farei qualquer coisa, farei as pazes, prometo. Seu qualquer coisa prejudicou pessoas inocentes. Você explorou essa clínica para ganho pessoal. É tarde demais para desculpas. Seu rosto ficou vermelho ao perceber que seu charme havia se esgotado. Você vai se arrepender disso, Isabela. Eu construí relacionamentos, conexões. Você não pode simplesmente me dispensar. Espera aí. As acusações que você fez contra mim eram verdadeiras ou não? Devo continuar a falar sobre como a clínica financiou suas férias com sua esposa e nem sequer foi contabilizado? Você tirou proveito do que meu pai construiu e ainda teve a audácia de tomar posse de sua esposa. Então, assista enquanto faço isso. Quando os seguranças se aproximaram, Rodrigo olhou ao redor e avançou em direção a Isabela, mas os seguranças foram rápidos em afastá-lo dela. Você vai pagar por isso, Isabela. Pode escrever. Isabela não se intimidou. Não tenho medo de você, Rodrigo. Você me subestimou pela última vez. Todos assistiram enquanto Rodrigo era escoltado para fora da cafeteria, incrédulos com o que estava acontecendo. Entendo o choque e a confusão em relação à minha verdadeira identidade. Gostaria de explicar por que me disfarcei como uma nova funcionária. Talvez não seja o momento e o lugar, pois todos precisamos voltar ao trabalho o mais rápido possível. No entanto, vou fazer um breve resumo. Ela respirou fundo antes de continuar.
Após a morte do meu pai, recebi o testamento por Rafael, que explicou que agora eu era a pessoa responsável por assumir a clínica. Acreditem, eu não estava nem um pouco interessada, porque ainda não tinha assimilado o fato de que meu pai estava morto. Mas, quando fui informada de que havia irregularidades nos assuntos da clínica, percebi que precisava agir. Assumindo uma nova identidade, pude observar e reunir provas sem alertar os responsáveis. Isabela fez uma pausa, examinando a sala. Fiquei horrorizada com a corrupção, a negligência e a exploração que testemunhei. Pacientes estavam sendo prejudicados e o legado do meu pai estava sendo manchado. Eu sabia que precisava agir. As ações de Rodrigo, em particular, foram alarmantes. Sua ganância e desrespeito pelo atendimento aos pacientes me obrigaram a tomar medidas drásticas. Trabalhando ao lado dele, reuni provas de suas más condutas. Entendo que alguns de vocês possam se sentir enganados ou traídos, mas saibam que minha intenção nunca foi prejudicar ou manipular. Eu procurei proteger esta clínica, seus pacientes e o sonho do meu pai. Quando Isabela terminou de falar, a sala irrompeu em aplausos estrondosos. Os funcionários se levantaram de seus assentos, assobiando e aplaudindo. A tensão e o ceticismo dissiparam-se, sendo imediatamente substituídos por admiração e gratidão. Dr. Alberto, um médico respeitado, aproximou-se de Isabela radiante. Isabela, sua coragem e determinação são inspiradoras. Você salvou esta clínica da ruína. Estou feliz que seu pai tenha feito você assumir o controle. Estou ansioso para trabalhar com você no futuro da clínica. Um a um, vários enfermeiros e médicos a parabenizaram pelo esforço que fez para investigar tudo o que estava acontecendo. Isabela ficou bastante surpresa com as reações que recebeu. Esperava que eles tivessem sentimentos mistos, mas o que não sabia era que a maioria deles sabia o que Rodrigo e outros médicos estavam fazendo, mas, por medo, não podiam fazer nada. Ela ficou ao lado de Rafael, observando a cafeteria esvaziar-se pouco a pouco. Acho que saiu bem, não é? Ela olhou para Rafael, que sorria de orelha a orelha. Sim, saiu. Deixe-me parabenizá-la por sua nomeação como diretora da Clínica Beira Rio. Isso deveria ter acontecido muito antes, mas acho que simplesmente tinha que ser assim. Obrigada, Rafael. Não teria sido possível sem sua contribuição. Não vou te prender aqui. Ela fez um gesto em direção à porta, percebendo que ele teria outras coisas para fazer. Entrarei em contato com você sobre algumas outras coisas que precisarão ser resolvidas também. Parabéns mais uma vez, Isabela. Você merece isso. Rafael sorriu enquanto se dirigia ao táxi que o esperava. Isabela já estava voltando para a clínica quando ouviu alguém chamar seu nome. Quando se virou, era Laura. Ela usava um vestido preto de couro com decote em V, mostrando seu colo. Uma bolsa Hermès estava em seu ombro e ela usava um par de sapatos. Seus olhos se arregalaram de alarme enquanto sua voz tremia ligeiramente. Isabela, o que você está fazendo aqui? Eu poderia te perguntar o mesmo, Laura. O que você está fazendo aqui? Porque eu sei que você nunca veio aqui ver meu pai enquanto ele estava vivo. O que você quer dizer? Estou apenas perguntando por que você deveria estar na faculdade. Por que ainda está aqui? Isabela sorriu, balançando a cabeça. Se você tivesse ido à casa ao menos uma vez, saberia que eu nunca fui embora. Mas percebi que você deve estar se divertindo na casa de Rodrigo. Essa é uma acusação cruel. Eu conheço Rodrigo há muito tempo, e eu não fui para casa porque isso me lembrava demais de Carlos. Guarde sua história para outra pessoa, Laura. Diga-me por que você o beijou como se não houvesse amanhã. Você nem teve vergonha de beijá-lo em público. Também passei pelos registros financeiros da clínica e descobri que ele estava te enviando dinheiro do fundo da clínica, mesmo antes de meu pai adoecer. Laura olhou para os lados, colocando a mão na cabeça. Não é o que você pensa. Deixe-me dar uma explicação. A mesma coisa que seu namorado tentou fazer mais cedo, não que eu esteja interessada de qualquer maneira. Laura, tenho certeza de que você veio vê-lo. Você deveria ligar para ele, porque ele não trabalha mais aqui. Laura, de repente, se aproximou de Isabela, segurando suas mãos. O que você quer dizer com ele não trabalha mais aqui? Ele é o médico-chefe desta clínica. Não é mais, Laura. Meu pai deixou a clínica para mim. Sou eu agora a diretora. Por favor, avise-o para vir buscar suas coisas até o final da semana. Se ele não o fizer, tudo vai parar no lixo. Ela se virou em direção à clínica, entrando, deixando Laura tão atônita que não conseguia pronunciar uma palavra. Uma semana havia se passado desde os tumultuosos eventos na clínica.
Isabela havia conseguido expulsar Rodrigo e Laura e um sentimento de calma havia retornado. Ela começou suas funções executivas após tudo ter sido resolvido. Ela convocou uma reunião no fim de semana passado, onde houve uma série de discussões sobre como melhorar a clínica e também o bem-estar dos funcionários. Sabendo que seria impossível fazer tudo sozinha, também pediu conselhos. O fim de semana ficou muito melhor quando Gabriel perguntou se ela poderia jantar com ele. Ela aceitou rapidamente, sabendo que era algo que queria muito. Ele lhe deu vários conselhos sobre como gerenciar os fundos da clínica, começar uma poupança compulsória para os funcionários e como calcular o lucro. Uma coisa que a impressionou foi a maneira como ele a ouvia. Ele nem sequer a interrompia uma vez. Em vez disso, esperava até que ela terminasse para fazer perguntas. Era outra nova semana, e ela estava preocupada com uma coisa. Quando disse a Laura que era agora a diretora, ela não quis dizer isso realmente. Havia muitas coisas que precisavam ser colocadas em ordem, coisas que ela sentia que não poderia lidar. "Lívia, posso falar com você por um momento?" Isabela perguntou, parada na entrada da sala, onde Lívia estava cuidando de um paciente. Lívia olhou para a porta, assentindo. "Claro, Isabela. Estive pensando, com a nova direção da clínica, gostaria de lhe oferecer o cargo de diretora." As mãos de Lívia pararam no ar, enquanto ela piscava os olhos, como se não estivesse vendo direito. "Eu? Diretora? Oh, Isabela, você está brincando. Eu não sei nada sobre ser diretora. Afinal, não é meu nome que está no testamento. É o seu, querida." A expressão de Isabela permaneceu séria. "Estou completamente séria, Lívia. Você é uma médica excepcional e os funcionários a respeitam." Lívia balançou a cabeça, ainda rindo. "Estou lisonjeada, mas não sou adequada para um papel tão importante. Estou feliz sendo zeladora, lembra? Meu pai confiou em você para ser uma enfermeira. Agora estou confiando que você fará melhor. Acredito que você pode fazer melhor do que naquela época." Lívia parou o que estava fazendo completamente, dando a Isabela toda a sua atenção. "Faz muito tempo desde que isso aconteceu, querida. Estou falando sério quando digo que não sou adequada para isso." Isabela viu o sentido no que Lívia estava dizendo. Os tempos mudaram e ela não poderia assumir o papel como teria conseguido antes. "Estou sempre aqui, querida. Se precisar de ajuda em algo, venha até mim. Farei o meu melhor para ajudar de todas as maneiras possíveis." "E quanto ao Gabriel? Discutimos como gerenciar as finanças da clínica, mas não sou tão boa nessa área. Precisarei da ajuda dele." Lívia sorriu. "Vocês dois são como ervilhas de uma mesma vagem. Estou tão orgulhosa do que vocês têm. Gabriel mencionou algumas maneiras de ajudar, então sugiro que você trabalhe com ele nesse aspecto. Assim, não haverá sobrecarga de trabalho." "Agora vá, estou certa de que você tem coisas a fazer." Isabela fez uma pequena dança de vitória antes de entrar na sala e dar um abraço em Lívia. "Vou ver o que pode ser feito, e não sinta tanto a minha falta," ela disse, saindo da sala com o telefone na mão, enquanto enviava uma mensagem para Gabriel sobre as novidades. Eles eram uma grande dupla. 6 meses depois, Isabela estava diante do espelho, observando enquanto seu vestido de noiva brilhava na suave luz do quarto. Ela olhou para o reflexo, pensando em como os últimos 6 meses haviam passado. A transformação da clínica, que se tornou conhecida mundialmente devido a várias cirurgias realizadas por cirurgiões excepcionais, a decisão de Lívia de parar de trabalhar como zeladora e finalmente descansar, o apoio inabalável de Gabriel e sua própria jornada pessoal. Houve momentos em que parecia que ela se afastava de todos por causa do estresse, mas Gabriel, seu homem sempre paciente, a chamava de volta calmamente. Em um ponto, Rodrigo realmente cumpriu suas ameaças, indo a outras clínicas e tentando prejudicar o relacionamento que a Clínica Beira Rio tinha com elas, mas ele ficou profundamente desapontado. Ela teria tomado medidas legais contra ele e Laura após o incidente, apenas para obter um fechamento, mas não havia necessidade disso. Seu pai não teria desejado isso. Seus olhos caíram para o anel em seu dedo, uma linda aliança de platina com um diamante radiante e 2 pequenos safiras. As safiras a lembravam de como seu pai brincava com ela, com glitter, sem se importar com os que caíam sobre seu corpo. Desde a morte de seu pai, ela se lembrava frequentemente das memórias de sua infância. Doía-lhe saber que ele desperdiçou seu tempo e esforços em Laura, que nunca mereceu nada disso. Enquanto olhava para o anel, um nó se formou em sua garganta. Ela se lembrou das lutas, das lágrimas e dos triunfos que enfrentou durante esse curto período.
Ele não estava lá fisicamente, mas era como se a guiasse a cada passo do caminho. A visão de Isabela ficou turva enquanto ela lutava contra as lágrimas. Ela recordou o dia em que confrontou Rodrigo e Laura, o momento em que reivindicou seu lugar legítimo na clínica. Não parecia que ela sobreviveria a todos aqueles momentos, mas ela conseguiu e sobreviveu melhor do que qualquer um poderia imaginar. Com um suspiro profundo, Isabela levantou o olhar para o alto. Pai, sua garotinha está indo bem. Gostaria muito que estivesse aqui para me levar até o altar, como um pai orgulhoso faria. Ela deu uma última olhada no anel, as safiras brilhando como os olhos de seu pai. Vou continuar te orgulhando, pai. Eu prometo. Dando uma última olhada em si mesma no espelho, ela pegou seu buquê e saiu do quarto. Menos de 1 hora depois, ela compartilhou um beijo com o amor da sua vida. Até ficarmos velhos e nossos cabelos ficarem grisalhos, estaremos juntos. Gabriel a beijou novamente, segurando-a em seus braços. Ela encontrou a única pessoa que a conhecia como ela queria. Alguém que a ouvia mesmo quando não falava. Alguém que derrubaria cada montanha se ela pedisse. Até ficarmos velhos, ela murmurou para si mesma, segurando-o com força. Meses atrás, se alguém lhe dissesse que ela se sentiria tão em paz, ela não teria acreditado nem por um momento. A vida foi boa para ela.